Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Três, dois, um, gravando. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo minha amiga, a doutora Ana Paula Spadella, médica ginecologista, e vamos levar para vocês um tema super interessante, os hormônios bioidênticos e gestrinona. Doutora Ana Paula, obrigado mais uma vez a presença aqui no programa Saúde em Dia. Oi, Eduardo, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente. Doutora, iniciando esse bate-papo, o que são os hormônios bioidênticos? Os hormônios que nós chamamos de bioidênticos são aqueles hormônios que eles são não produzidos no nosso corpo, tá? Mas eles são produzidos iguais aos produzidos no nosso corpo, que são hormônios que nós utilizamos para fazer reposições hormonais do nosso corpo com hormônios muito próximos, iguais ao que o nosso corpo já está acostumado a ter para fazer todo o trabalho integrativo que ele precisa. Então são hormônios que a gente tem que entender assim. Nós temos um mecanismo de chave e fechadura no nosso corpo, como se fosse a fechadura, e a chave é aquele hormônio que encaixa certinho e vai atuar em todos os órgãos, em todas as células do nosso corpo. Quando nós falamos que o hormônio é bioidêntico, ele é produzido fora do corpo, porém igual ao que nós produzimos no nosso corpo quando nós estamos em deficiência ou deixamos de produzir, e eles vão se encaixar direitinho nessa fechadura, podendo atuar da mesma forma que os hormônios que antes eram produzidos no nosso corpo, sem levar prejuízos para o paciente, de algum efeito colateral quando ele não é bioidêntico, quando ele não é produzido no nosso corpo. Então é aquele que são hormônios parecidos, sintéticos, que você acaba assim, a chave não é muito boa na fechadura, ela entra mais ou menos. Então acaba não dando o efeito tão bom para o nosso organismo como o bioidêntico, e ele às vezes pode dar outros efeitos colaterais. Então, por isso que nós optamos hoje em dia, quando nós fazemos um tratamento de longevidade, de uma reposição hormonal, pensando em saúde para o paciente, que nós utilizamos de preferência hormônios próximos ao naturais, que chamamos de bioidênticos. No final da década de 60, década de 70, a gente tinha os hormônios que não eram bioidênticos e que derivavam da urina da égua, e muita gente ficou com uma ideia da reposição hormonal lá do início. E um tema que sempre a gente é abordado no dia a dia do consultório é o risco de câncer. Os estudos já deixaram bem claro que a gente tem os protocolos, tanto da Sociedade Brasileira de Ginecologia, como da Urologia, como da Longevidade, e é um tratamento bem seguro, né, doutora? Muito seguro. Na verdade, o benefício de uma terapia hormonal adequada para paciente, indicada no momento certo, ela vai trazer muito mais benefício do que risco, tá? Então, assim, os estudos mostraram que esses hormônios que eram produzidos sintéticos, que eles deu esse boom há uns anos atrás, que mostravam que aumentava tanto o risco de câncer de mama, também não só o risco do câncer, mas o risco assim, de infarto, de derrame, mostravam que as pacientes tomaram em momentos errados, né, e doses inadequadas e medicamentos que não eram bioidênticos. Então isso sim acabou por trazer assim, efeitos não benéficos. E isso, o que fez acontecer? Com que as mulheres ficassem anos, os médicos ficassem anos sem
indicar uma terapia hormonal adequada para o paciente. E hoje, na verdade, o que a Sociedade Mundial de Ginecologia Endócrina, o que a Sociedade Brasileira de Climatério, que a gente tem visto, é que cada vez mais a gente vai procurando a indicação realmente para a paciente fazer uso da terapia. E lamentamos aquelas que deixaram de fazer a terapia hormonal realmente por ter feito com hormônios que não eram adequados, mas eram o que existia naquela época. Né? Trazendo para essa indicação, que é uma indicação muito clássica, que é a menopausa no grupo das mulheres, né, que envolve toda aquela síndrome do climatério, com várias queixas ligadas a essa queda hormonal, as mulheres têm um ganho de qualidade de vida muito evidente com a reposição hormonal, né, doutora? Muito, porque vamos considerar assim o principal hormônio que a mulher precisa, que é o estradiol. Ele age praticamente em todas as células do nosso corpo. Então, ele vai mexer com a questão estética da mulher, que é a deficiência dele, a queda de cabelo, a flacidez, o ressecamento de pele. Nós vamos observar uma mudança da perda da musculatura da mulher, com o ganho da massa gorda, da gordura, principalmente em região abdominal, que é o que a mulher quer fugir, né? Que a questão emocional mexe com a labilidade emocional, a instabilidade, a dificuldade em dormir à noite. Então a mulher não tem aquele sono reparador que ela precisa ter, né, para desenvolver as atividades. Sem dizer assim nas outras questões da região genital, a mulher tem ressecamento, dor na relação, perda do interesse do parceiro, como a perda da libido. Então, assim, mexe com tudo. E sem dizer aqueles sintomas, que são os sintomas vasomotores, que são aquelas ondas de calor. Que às vezes a mulher fala assim, não, é rapidinho. Não, mas às vezes não é. Tem uma onda de calor, ela pode demorar de minutos, às vezes até 30 minutos para passar na mulher. E às vezes são aquelas que vão acordar a noite inteira com calor, que não vão conseguir dormir, piorando muito a qualidade de vida delas, né? Sim, e realmente eu também que tenho essa felicidade de trabalhar com os hormônios bioidênticos, compartilho da mesma opinião e relato de experiência clínica, que é bem gratificante a gente receber o doente no consultório, voltando com essa melhora desses sintomas gerais. Indo um pouco para testosterona, é um hormônio bem importante também, né, na nossa prática do dia a dia na reposição, e que também a gente consegue repor com essa mesma tecnologia dos bioidênticos, né? Sim, a testosterona, nós temos a testosterona base, que nós chamamos que são os hormônios bioidênticos, e ela tem sim seu papel muito importante, tanto na reposição hormonal, tanto do homem quanto da mulher, porque a mulher também tem a produção desses hormônios em menor quantidade, logicamente, mas existe a indicação que você tem que fazer essa reposição também, tá? E isso vale para o homem, principalmente, né, Dô? Aí é um trabalho mais seu, né? Essa população aí masculina, depois dos hoje 35, 40 anos, a gente começa a fazer uma avaliação individualizada aí para ver se existe realmente essa indicação da reposição ou não. Ana, voltando na parte hormonal, um hormônio que a gente vem estudando muito e cada vez mais entendendo o benefício é a gestrinona. O que você tem para colocar sobre a gestrinona para as mulheres? A gestrinona, ela é diferente dos hormônios bioidênticos, porque aí sim ela é um derivado de uma testosterona sintética, né? E ela vai ter um efeito no organismo androgênico que nós chamamos. Então, assim, a mulher que ela tem a indicação pro tratamento da gestrinona, ela é uma arma fantástica, é um medicamento muito bacana. O que a gente tem que entender é que a gestrinona ela é um medicamento, tá? Ela foi um medicamento desenvolvido por um médico brasileiro, falecido Dr. Elcimar Coutinho, né? E ela foi um medicamento desenvolvido para tratar aquelas mulheres que tinham doenças hormônio dependentes. Por exemplo, mulheres que
sangravam muito, tinha hemorragias, miomas uterinos, muita TPM, muita dor na mama, toda a época menstrual aquela dor na mama que às vezes as mulheres incapacitam por essa queixa, né? Endometriose, então foi um medicamento desenvolvido para isso. Ela foi uma progesterona que ela vai ter um efeito no organismo da mulher de bloquear esse efeito do estrogênio que causa esse excesso de sintomas das mulheres e também o efeito da progesterona que causa esse excesso de sintomas nas mulheres. E ela também vai ter um efeito androgênico que nós chamamos, que é um efeito assim que anaboliza um pouco o organismo da mulher. Mas como que ocorre isso? Na verdade, assim, nós temos que saber que as mulheres produzem 3 hormônios: estrogênio, progesterona e testosterona. Tá? E eles são carreados por uma proteína carreadora que chama SHBG. A mulher, ela produz a testosterona no organismo dela, né? Só que assim, a maior parte dessa testosterona, vamos só chegar nesse SHBG, ela fica lá carreada dentro desse carrinho do SHBG. Essa que está lá não funciona, ela está lá guardada. A que vai funcionar é a testosterona que nós chamamos ativa, que está livre no nosso organismo. O que a gestrinona faz? A gestrinona, quando a mulher faz o uso da gestrinona, ela vai fazer com que diminuam esses carrinhos no corpo, essa proteína. Então, na verdade, ela não vai aumentar a testosterona, mas ela vai reduzir esses carrinhos, então ela vai deixar mais testosterona livre. E o valor da testosterona que sobe com a gestrinona não é muito alto, né, Du? Você pode ver, você vai dosar uma paciente, nenhuma paciente vai ter testosterona aumentada pelo uso da gestrinona. É um aumento dentro do fisiológico. Mas a gestrinona, ela faz com que os nossos receptores do corpo para essa gestrinona sejam muito mais ativos e absorvam muito melhor esse efeito que a testosterona vai agir no nosso corpo. Então, por isso que algumas pessoas falam que ele anaboliza. Na verdade, ele vai potencializar com o efeito de um hormônio natural existente do nosso corpo, né? Ana, eu queria agradecer a gente já, quando o bate-papo é bom, o tempo voa, o programa já está chegando no final. Você quer deixar uma mensagem para as pacientes, para o público em casa? Eu queria ficar falando mais aqui, eu não falei nada. O programa é curtinho, né? É uma pílula. Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês aqui, passando para vocês, para a gente poder desmistificar um pouco dessa história que o tratamento hormonal para a mulher é maléfico. Não é. Ele é benéfico. E eu me coloco à disposição em redes sociais, em consultório, de repente um outro bate-papo, para a gente estar podendo esclarecer melhor, porque isso é muito importante para a qualidade de vida da mulher e da longevidade também. Então a gente tem que ter olhos diferentes do passado para isso, né? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Ana Paula Espadella, médica ginecologista. Fica aí uma dica de uma ótima profissional aqui em Indaiatuba. Você de Indaiatuba e região tem essa possibilidade aí de ter acesso a esses tratamentos de ponta aí que se faz mundo afora hoje. O programa fica por aqui. Lembrando dos nossos canais, perdeu algum programa, Facebook, você acha lá todos os programas anteriores, pode compartilhar com amigos, familiares, deixar salvo aí na sua rede aí de compartilhamento. A gente tem um Instagram com conteúdo rico também, vários temas, para você não ficar de fora aí dessa atualização ligada à saúde frequentemente aqui nos nossos programas. O conteúdo em áudio, aí você tem hoje várias plataformas, Spotify, Amazon Music, salva esse conteúdo em áudio, para não ficar de fora. Está correndo no Parque Ecológico, você vai ter a condição de rever algum programa, compartilhar com a mãe, com o pai, com a esposa, com os filhos. Tudo isso para você ter essas informações super valiosas. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!